O assunto agora no Jornal da Bandeirantes, gente, é cirurgia robótica. Vamos falar com o Dr. Rafael Silva de Araújo, que é o primeiro cirurgião plástico robótico da América Latina, autor de livro internacional, titular do Colégio Brasileiro dos Cirurgiões, titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e membros de grupos internacionais a respeito do assunto, além de ser PhD Student pelo Programa de Cirurgia e mestre em regeneração tecidual pela Unifesp, a Escola Paulista de Medicina aqui de São Paulo. Doutor Rafael, um prazer recebê-lo na Rádio Bandeirantes nessa manhã. Como vai? Tudo bem? Bom dia a todos, bom dia Pedro, é uma honra estar aqui com você, agradeço pelo convite. Vamos começar o nosso papo, falando sobre o futuro, justamente essa possibilidade de se realizar uma cirurgia à distância, no que nós temos como definição na medicina como a telemedicina cirúrgica. Como que hoje esse assunto está sendo tratado pelos profissionais da medicina que estudam, essa possibilidade? Isso já é uma realidade hoje no Brasil? Perfeito, Pedro, isso é uma realidade hoje no Brasil, tá? E a tendência é que se torne cada vez mais constante. Imagina, se eu tenho um paciente que mora nos Estados Unidos, mas ele não pode vir para o Brasil, eu consigo operar esse paciente do Brasil com meu paciente estando lá. Então, essa é uma revolução que está acontecendo atualmente na cirurgia, de modo geral, e a tendência é que a gente consiga localidades cada vez mais distantes. Já tem alguns colegas que fazem cirurgias entre Estados Unidos e África, e a tendência daqui a um tempo será Américas e Ásia. Então, isso é algo que é uma realidade e para o futuro vai se tornar algo extremamente comum. E na cirurgia plástica, isso tem sido uma prática em desenvolvimento no mundo? Nós temos registros aí de sucesso nessas intervenções à distância? A cirurgia plástica ela sempre foi muito artesanal, Pedro. Se formos conversar aqui, até a década de 90, a gente ainda fazia muitas técnicas baseadas no professor Ivo Pitangui. Mas a gente, a partir dos anos 2000, a gente percebe que a cirurgia plástica ela teve uma certa mudança e a gente está num momento disruptivo, tanto para tecnologias para flacidez de pele, para gordura, musculatura e a parte óssea. Então, a cirurgia robótica, ela entrou há pouco tempo na cirurgia plástica. Então, a minha certificação foi cerca de 2022, quando me tornei o primeiro cirurgião plástico robótico da América Latina. E a partir de então, começamos a fazer diversas cirurgias. Hoje nós já temos um número já expressivo de pacientes operados por nós, com ótimos resultados. Mas em termos de telecirurgia, esse é o próximo passo. E para os leigos, doutor Rafael, a gente imagina que a intervenção menor, a recuperação seja mais fácil para quem realiza esse tipo de cirurgia. É isso mesmo? Tem mais benefícios? A cirurgia robótica ela vem num caráter extremamente disruptivo, Pedro. Quando a gente fala sobre abdominoplastia, por exemplo, a minha paciente ela precisa de uma cicatriz de cerca de 25 a 30 centímetros na linha do biquíni, uma cicatriz grande. Em segundo lugar, essa paciente muitas vezes necessita da colocação de dreno e ela tem maior perda de sangue no intraoperatório. Consequentemente, o pós-operatório é um pós-operatório mais difícil. A paciente precisa andar encurvada. Agora, quando a gente fala sobre cirurgia robótica, não. É totalmente diferente. Com cicatrizes menores do que 1 centímetro, 3 cicatrizes apenas, a gente consegue corrigir toda a diástase do músculo reto abdominal. E para flacidez de pele, a gente utiliza tecnologias para a flacidez em si, sem aquela necessidade de uma grande cicatriz. Então eu não preciso colocar dreno, já que eu não tenho muito descolamento de tecidos. E a minha paciente ela tem menor perda de sangue. E, consequentemente, a minha paciente tem uma recuperação um tanto quanto mais rápida. Isso é algo disruptivo que nós estamos trazendo hoje para a cirurgia plástica. Doutor Rafael, como é que o senhor foi parar nessa área? Qual foi o teu start assim, de interesse para seguir nesses estudos para realizar cirurgia robótica, cirurgia plástica robótica? Perfeito. Pedro, eu sempre fui extremamente perfeccionista. Associado a isso, sempre gostei de tecnologia. E ainda acadêmico de medicina, eu tive a oportunidade de visitar o serviço da Universidade de Kanazawa no Japão
E também fiquei um tempo na Universidade do Texas, no MD Anderson Cancer Center, onde lá existia o primeiro cirurgião plástico robótico do mundo, que é o Dr. Jesse Critzelber. E de lá para cá, eu segui toda a minha certificação em cirurgia robótica foi no Hospital Albert Einstein, já sendo cirurgião plástico formado pela Escola Paulista de Medicina, e comecei a desenvolver as minhas técnicas voltadas para principalmente a correção de problemas na parede abdominal, seja de ácido músculo reto abdominal, que é o afastamento da musculatura reto abdominal, seja para hérnias de parede abdominal, quando a gente fala de hérnias umbilicais, hérnias epigástricas, assim como para reconstruções de mama. E a cirurgia plástica, com auxílio dessa tecnologia, da robótica, ela está disponível hoje em todo o Brasil ou os custos inviabilizam o crescimento, né, desse tipo de cirurgia? Pedro, para você ter uma ideia, no mundo, hoje nós temos cerca de 5 a 10 cirurgiões plásticos certificados pela empresa robótica. Então nós somos minoria. Ainda é para uma pequena parcela da população a cirurgia plástica robótica. Mas a tendência é de que ela se torne cada vez mais acessível, assim como a videocirurgia. Para você ter uma ideia, a videocirurgia foi criada no século passado, mas hoje a gente tem videocirurgia em diversos hospitais do SUS, onde a paciente consegue ser submetida a uma colestectomia videolaparoscópica, uma retossigmoidectomia videolaparoscópica. Então, daqui a um tempo, sim, a robótica será uma realidade para diversas estratificações da população. O custo é muito elevado, os equipamentos, eles são todos importados? Pedro, para você ter uma ideia, o custo ele ainda é um custo elevado e os hospitais não costumam ganhar, digamos, diretamente pelo fato da robótica. Não é pelos procedimentos que eles ganham, mas é mais secundariamente. Como seria esse ganho secundário? Devido ao fato de que eles ganham pelo marketing. Ah, aquele determinado hospital, ele possui robô. Se ele possui robô, ele é um hospital altamente tecnológico e isso atrai mais pacientes. Então, de modo geral, o ganho ainda não é um ganho direto, devido ao fato de ser um robô caro. Para você ter uma ideia, o robô Da Vinci, que é o mais conhecido atualmente, ele é um robô que custa cerca de 2,5 milhões de dólares. Então, sim, ele é um robô caro e ainda tem toda a sua instalação, toda a sua estrutura, não só material em si, como também a estrutura de pessoas que precisam estar bem formadas para trabalhar com aquele sistema robótico. E esse sistema, ele é específico para cirurgia plástica ou ele também é utilizado para outras cirurgias? É um sistema que ele é utilizado para diversas especialidades cirúrgicas, tanto que o meu livro, que ele é voltado para a robótica em cada uma das suas especialidades. Até para você ter uma ideia, neurocirurgia pode utilizar esse tipo de robô. Cirurgia pediátrica também pode utilizar esse tipo de robô. Mas o que a gente observa hoje que está acontecendo, Pedro, é que caiu a patente do sistema Da Vinci e hoje existem diversos sistemas robóticos que estão saindo no mercado. Nós temos robôs japoneses, robôs da Coreia do Sul, assim como da Inglaterra e outros robôs de próprios Estados Unidos em si. Então são diversas empresas entrando no mercado e essa concorrência vai fazer com que barateie cada vez mais e que melhore de fato a qualidade dos robôs. Então isso daí vai fazer com que fique cada vez mais acessível para a população. Dr. Rafael da Silva Araújo está conversando com a gente, ele é o primeiro cirurgião plástico robótico da América Latina. Como é que é na prática ali para o médico que vai fazer uma cirurgia nesses moldes? Ele não fica nem perto do paciente? Claro, a gente fica do ladinho do paciente. Porque quando a gente fala sobre cirurgia robótica, a gente tem que imaginar que a cirurgia robótica, eu preciso instalar o robô ao meu paciente. Então, para eu ter acesso ao robô ao paciente, a gente chama de docking, que é a conexão, a acoplagem do robô ao paciente. Da feita que eu faço toda essa acoplagem, então quem faz isso daí é o próprio cirurgião, eu finalizo aquilo e depois vai ter um console. O console é como se fosse o local onde a gente faz de fato o procedimento. É uma máquina, tá, que está acoplada aos braços do robô e de lá todo o movimento que eu fizer vai diretamente para os braços do robô. Então a gente fica normalmente, o paciente fica na nossa lateral, tá? E o cirurgião aqui
direto no console, como se ele estivesse numa tela de videogame. Só que o mais interessante é que o robô ele traz uma visão em 3D, você consegue ver em 3 dimensões. Além disso, o robô ele traz uma alta precisão, porque você consegue chegar com os braços robóticos em locais que jamais a mão humana conseguiria acessar sem fazer grandes incisões. Então, isso tudo com incisões muito pequenas, menores do que 1 centímetro. Isso é uma revolução, Pedro, porque imagina, se a gente não abre muito o tecido, se a gente não descola demais o tecido, a cicatrização tende a ser muito mais rápida. O corpo agradece. Então, isso é uma realidade e vai se tornar cada vez mais frequente para os nossos pacientes. E no ramo plástico aí, né? Nessa área, quais são as maiores procuras, quais são as maiores intervenções que são feitas pela cirurgia robótica aqui no Brasil? Em outubro e novembro eu estive agora no Japão e na China também. E eles vieram me perguntar, Rafael, mas como você consegue fazer um trabalho desses no Brasil? Para eles é até estranho, porque eles estão acostumados com um país de primeiro mundo, né? Japão, Estados Unidos, e mesmo lá eles não conseguem fazer o que a gente faz aqui. Então hoje, aqui no Brasil, a cirurgia plástica ela está associada principalmente com o que eu chamo da minha técnica, que é RMILA, que é Robotic Minimally Invasive Lipoabdominoplasty, na qual eu faço a lipoaspiração 360 graus da paciente. Seguido disso, eu vou fazer a tecnologia para flacidez de pele, para evitar grandes cicatrizes. Normalmente eu uso laser ou Morpheus, tá? E depois eu sigo com a aplicatura da diástase do músculo reto abdominal e o fechamento das hérnias umbilicais dos nossos pacientes. E isso daí, tudo sem colocar dreno, tá, Pedro? Com mínimas cicatrizes. Mas uma tendência é que nós estejamos fazendo a cirurgia robótica voltada para a cirurgia de mama, para reconstruções de mama, seja reconstrução com retalho de EP, que é um retalho abdominal, ou reconstrução com músculo grande dorsal, sem a necessidade de fazer grandes cicatrizes, principalmente nas costas. Isso vai ser também interessante para a fissura lábio-palatina. Já tem alguns colegas fazendo alguns trabalhos experimentais com isso, na qual a mão humana, para entrar numa boquinha de uma criança, para acessar aquele lábio, é muito grande comparado com o robô. Então, o robô ele vai vir para isso, para estruturas mais delicadas. Vai vir também para cirurgias de ginecomastia, para cirurgias de contratura capsular, que os colegas chineses já estão trazendo essas ideias. Então, a robótica ela vai se tornar cada vez mais uma realidade na cirurgia plástica, visto que a nossa maior luta como cirurgião plástico é evitar grandes cicatrizes. Aqui, a diferença da cirurgia geral é que a gente não quer grandes cicatrizes, a paciente pede por isso, tá? Então, a cirurgia plástica ela tem esse grande diferencial em si. Então, o maior número de casos aí está ligado à estética, mas eles também acabam desaguando, né, em desafios que são colocados por questões que vêm de outras doenças e a necessidade dessa intervenção plástica, é isso? Na verdade, a cirurgia plástica robótica ela começou com cirurgia reparadora. Tanto que quando eu fui acompanhar o Dr. Jessica Reed Selber no MD Anderson, lá no Texas, ele só fazia reconstruções de mama e reconstruções de cabeça e pescoço também com a robótica. Então ele não faz estética. Aqui no Brasil, que a gente fez um pouco diferente. A gente acabou adequando, adaptando ao que nós temos de maior procura no Brasil e que o paciente, de fato, ele tenha condições para pagar por aquele determinado procedimento. Então, esse é um dos grandes diferenciais nossos. Nós somos pioneiros na cirurgia plástica robótica estética. Mas, Pedro, pasme, já temos na Austrália, principalmente nos Estados Unidos, alguns sistemas robóticos, não necessariamente o sistema Da Vinci, que são voltados para microcirurgia. Não sei se você já ouviu falar nisso, mas a microcirurgia ela é quando você junta pequenas estruturas. Eu posso juntar nervos, vasos, só que aí a robótica ela já entra para super microcirurgia, que é um conceito oriental, que é quando você junta nervos, vasos e sistema linfático menores, do diâmetro menores do que o diâmetro de um cabelo. Então a mão humana jamais consegue dar um ponto naquilo. Agora, com o sistema robótico, com a redução dos tremores, na verdade, praticamente refina todos os tremores, o cirurgião consegue fazer esse tipo de procedimento. Então aí já entra o tratamento para linfedema,
Aquelas pacientes que tiveram uma retirada da mama e o braço fica muito grande devido à dificuldade da drenagem linfática. Ou mesmo pode ser utilizado para pacientes com linfedema de membro inferior, que tiveram a retirada do útero junto com linfonodos e fica aquele membro muito grande. E agora, Pedro, tem um colega de Singapura já trazendo o conceito de que a supermicrocirurgia pode ser utilizada para o Alzheimer. E é cirurgião plástico fazendo isso, tá? Então ele trata certos linfonodos cervicais e, consequentemente, melhora a drenagem linfática do cérebro. E isso melhora alguns casos de demência. Então, a cirurgia plástica, ela e a robótica em si, ela vem nesse sentido. Aqui é uma viagem ao futuro, hein, do que o Dr. Rafael está falando, presente também de muita coisa que ele está dizendo, mas também de possibilidades que nós temos aí com o uso da tecnologia e do robô para essas intervenções todas. O Sistema Único de Saúde, né, o SUS, incorporou recentemente a cirurgia robótica para o tratamento de câncer de próstata. É outro benefício e um sinal de que, em breve, isso tudo que nós estamos tratando aqui deve estar mais democratizado na saúde, né, doutor Rafael? Já está muito comprovado de que o robô, ele faz a diferença no pós-operatório de nossos pacientes, Pedro. E o governo aceitou isso daí. Então é uma batalha diária que existe desde quando chegou o robô aqui no Brasil, de provar que de fato o robô ele é de um diferencial frente à cirurgia aberta. Antes tinham colegas que ficavam um pouco relutantes, né? Diziam, não, mas o robô ele não é melhor, o robô ele é inferior porque demora mais a cirurgia. Claro, demorava mais a cirurgia porque todos estavam numa curva de aprendizado, comparado com o que fazia na cirurgia aberta. Mas quando você vai colocar, começa a estabelecer determinados dados sobre aquilo, você observa que o robô ele traz uma recuperação mais rápida para o paciente, o robô ele traz menos cicatrizes para o nosso paciente, o robô ele é de fato algo que veio para fazer diferença na vida dos pacientes em si. E às vezes pensam, a robótica é para o médico, pura e exclusivamente, mas não. Isso tudo que a gente está fazendo de menores cicatrizes, de menor invasão do nosso paciente, é focado nele, tá bom? Então isso daí é para o bem dos nossos pacientes e que bom que agora o SUS ele já está aceitando esse tipo de procedimento já. E é só o primeiro passo, tá, Pedro? Daqui a um tempo a gente vai estar falando sobre cirurgia de vesícula robótica, apendicectomia robótica, e quem sabe também a gente vai estar falando sobre correção de diástase do músculo reto abdominal via robótica. Doutor Rafael, em relação à recuperação do paciente que a gente tratou aqui, inegável, né, que quanto menos intervenção, melhor para essa recuperação, mais rápido, menos risco, todos nós oferecemos para esse paciente. Agora, o balanço que o senhor faz das cirurgias que foram realizadas aqui no Brasil, qual é a principal diferença que nós temos a ser destacada quando a gente está abordando esse assunto da robótica em cirurgia plástica? Perfeito, Pedro. Eu acredito que o índice de complicação ele reduz bastante quando a gente fala sobre robótica na cirurgia plástica. E isso eu falo sobre seroma, que é o acúmulo de líquido que pode acontecer no abdômen no pós-operatório, devido ao descolamento que tem, tá? E também redução de hematoma. Como a gente vai lesar menos vasos, a gente quase não tem sangramento na cirurgia. É uma cirurgia exângue, praticamente. Então, isso reduz bastante esse tipo de problema, tá? E também os problemas inerentes à cicatriz. Porque quando a gente tem uma paciente que é brasileira, a paciente brasileira ela tem uma descendência negra, tá? É um sincretismo cultural e também um sincretismo étnico que nós temos no Brasil. E isso faz com que a gente tenha um maior risco de queloide, de cicatriz hipertrófica. Se eu tenho uma grande cicatriz, o risco disso acontecer é maior. Agora, se eu faço uma cicatriz de 1 centímetro, já não acontece. Então, a gente consegue cicatrizes menores, a gente consegue menor índice de complicação, e não só pensando na rápida recuperação em si, mas a gente tem que pensar no pós-operatório de 1 ano do paciente. Porque a gente pensa em complicações que são complicações imediatas, mais agudas, recentes, e complicações mais tardias. Isso tudo pode, de fato, acontecer quando a gente tem grandes cicatrizes e grandes descolamentos. E a robótica, ela vem nadando contra tudo isso. Então, esse é um dos grandes diferenciais que a gente pode trazer aqui no Brasil.
A telecirurgia que a gente tratou aqui no começo da nossa conversa, né, nada mais é do que o médico estar num local, em determinada cidade, dentro de uma unidade de saúde, e o paciente está num outro local, numa outra cidade, também dentro de uma unidade de saúde para ser operado por aquele médico à distância. Como é Isso. que surgiu essa ideia? Por que que se começou a estudar essa possibilidade de uma cirurgia executada por um profissional que está de forma remota ali no comando dos trabalhos? É, essa ideia começou na época da Guerra do Golfo. Então, os Estados Unidos eles precisavam mandar alguns soldados para lá, só que eles tinham receio de encaminhar os seus médicos. Então, eles treinavam alguns determinados profissionais, não médicos, para acoplarem um robô, tá bom, num determinado paciente, e de lá dos Estados Unidos eles conseguiriam fazer todo o procedimento. Só que eles tiveram um problema aí. O grande problema foi o comprimento de onda, a dificuldade com a internet. Então havia um delay muito grande para fazer o procedimento. E eles observaram que naquele momento não dava certo. Então, o sistema da Vinci optou por fazer sempre procedimentos na mesma sala, tá? A ideia seria mínima invasão, menores cicatrizes, rápida recuperação, mas sem fazer algo à distância. Mas como eu falei para vocês, caiu a patente do sistema da Vinci e veio um robô, tá bom? E é um robô chinês chamado Tomai, que a ideia desse robô é a telecirurgia em si. E esse robô ele chegou no Brasil no ano passado, o qual eu já sou habilitado para operá-lo. O grande diferencial é que nele já pode ser feita a telecirurgia. Só que eu preciso que, naquele determinado país, eu tenha esse mesmo robô. E que aquela equipe esteja preparada para fazer todo o posicionamento, todo o docking daquele robô. E eu esteja no meu país aqui com tudo certinho. É feito o teste, para você ter uma ideia, para poder fazer esse tipo de procedimento, são 3 dias de teste, tá? Em termos de internet, para ver se a internet está ok, se não tem nenhum problema quanto aquela determinada conexão entre os dois robôs para poder tudo dar certo. Então, é ainda algo extremamente complexo, extremamente disruptivo, e nós estamos num momento de pioneirismo quanto a isso daí, e que para a cirurgia plástica eu acredito que vai facilitar muito a vida de nossos pacientes, para evitar grandes viagens, grandes deslocamentos, que pacientes nossos que vêm da Europa, vêm dos Estados Unidos, talvez a gente consiga operá-los à distância, e esse vai ser um grande diferencial para os nossos pacientes, até em termos de recuperação, tá? E comodidade para ele ser operado no seu próprio país, no seu próprio estado. Esse é um grande diferencial que a gente pode trazer. É muita tecnologia mesmo, né? E, doutor Rafael, em relação ao custo, a gente já falou aqui do preço dos equipamentos. Agora, para o paciente, né? Porque isso também é uma questão que tem de ser levada em conta para acesso a esse tipo de procedimento. É muito mais caro do que uma cirurgia convencional. Esse preço ele vem sendo reduzido com o avanço da tecnologia, chegada de mais equipamentos. Como que o senhor está acompanhando essa questão? Foi uma pergunta que me fizeram no Japão. Até o presidente da parte de inovação da Sociedade Japonesa de Cirurgia Plástica me perguntou a mesma coisa. E ele disse: "Rafael, mas como é que vocês conseguem fazer esse tipo de procedimento no privado?" É um pouco difícil. Aqui é na raça mesmo. Então, como a gente faz? Um grande diferencial aqui, Pedro, é que a gente tem os planos de saúde. Então, tem pacientes que têm ótimos planos de saúde e muitas vezes tem cobertura para parte do procedimento do nosso paciente. Então, cobre diástase músculo reto abdominal, cobre hérnia umbilical, que são coisas que acontecem principalmente após a gestação com os nossos pacientes, porque o abdômen ele dilata, né? Quando dilata o abdômen, acaba que o reto abdominal esgarça. E isso pode trazer diversas repercussões para paciente, principalmente repercussões urinárias, repercussões de lombalgia, dores nas costas. Então, os planos de saúde acabam ajudando nesse aspecto. E os robôs, a cada dia que passa, eles estão barateando. Aqui, para ter um aluguel de um robô, está cerca de 8 a 12 mil reais para você utilizar aquele robô naquele determinado paciente, é quanto o hospital costuma cobrar aqui em São Paulo.
E o que eu percebo é que não chega a ser tão caro para o paciente. Eu acredito que, fazendo um balanço, assim, comparando com a abdominoplastia, é um aumento de cerca de 30% o valor que seria uma abdominoplastia clássica. Mas a gente sempre tem que se perguntar, né? Quanto vale a minha saúde? Então, esse é um investimento que você tem que pensar em fazer, tá? E no qual a gente vai ter uma cirurgia sem drenos, com uma recuperação mais rápida, sem mexer no umbigo da nossa paciente, que não fica aquele umbigo de abdominoplastia. Então, esse é um dos grandes diferenciais, Pedro, que a gente está trazendo e as pacientes investem na saúde delas. Então, esse é um grande diferencial em si. Doutor Rafael, para a gente finalizar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a formação de médicos para essa tecnologia. No momento em que a gente vê aí notícias preocupantes sobre faculdade de medicina, sobre Sim. formação de médicos, como que isso está sendo tratado pela academia? As escolas de ponta estão atentas a essa questão? Pedro, eu sempre falo para os meus alunos que eu trabalho na Escola Paulista de Medicina também, né? Onde eu tenho acadêmico de medicina, médicos residentes. E, em primeiro lugar, nós temos que ser bons médicos. Não adianta você querer já, vou sair da faculdade querendo aprender a operar robô. Não. Você tem que ser um bom médico, você tem que gostar de gente, tá? Tem que ter um bom coração, ser ético e fazer todo o passo a passo, porque não é fácil. Eu vou te contar um pouco sobre como foi meu passo a passo para eu chegar até aqui. Então, foram 6 anos como acadêmico de medicina, me graduei depois de 6 anos. Depois na minha época, eram 2 anos de cirurgia geral, hoje são 3 anos de cirurgia geral. Depois eu fui aprovado no processo seletivo para entrar na cirurgia plástica da Escola Paulista de Medicina, foram mais 3 anos. Eu fiquei mais um ano nas cirurgias plásticas complexas, em microcirurgia, em grandes reconstruções. E depois, nós temos aqui a minha certificação, foi um ano de treinamento no Hospital Albert Einstein, voltado para a cirurgia robótica. E lá eles não faziam ainda a cirurgia plástica, então eu tive que treinar com coloproctologistas, com cirurgiões do aparelho digestivo. Então minha formação ainda foi nisso. Depois de terminar a cirurgia plástica, eu tive que treinar de novo a cirurgia geral. Então, para poder trazer a cirurgia plástica para os nossos pacientes. Então, imagina, você vai fazer os cálculos aqui, são 13, 14 anos de formação. É muito tempo. Então, na medicina, se a gente quer entregar algo de qualidade, sim, tem que se dedicar e tem que ir pela porta estreita. Esse é um dos grandes diferenciais do bom médico. Aquele que de fato segue a medicina, que veste a camisa e que considera de fato a medicina como um sacerdócio. Muito bem, nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o Dr. Rafael Araújo, que é o primeiro cirurgião plástico robótico da América Latina, contou pra gente um pouco das novidades, um pouco da trajetória dele, como é esse procedimento. A entrevista fica disponível para você que acompanha as redes sociais da Rádio Bandeirantes em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Doutor Rafael, foi um prazer conversar contigo. Quando o senhor fizer a primeira cirurgia aí à distância, o senhor avisa nós aqui para contar como é que foi, contar para os ouvintes da Rádio Bandeirantes, combinado? Grande satisfação, Pedro. Vai ser um prazer tê-los lá. Combinado. Bom dia para o senhor, até uma próxima oportunidade. Bom dia, tudo de bom para vocês. Um abraço.